Oi, beloveds, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila e sou a Senhora Biscuit. E hoje é mais uma maratona com a equipe Fabi Rodrigues e eu trouxe para vocês essa Moana super fofa, que ela é uma Moana no estilo doll, tá bom, beloveds? Inclusive, vocês me pediram bastante lá no Instagram para ensinar a fazer essa peça para vocês. Se você não me segue no Instagram, aproveita para me seguir. Já apareceu bem aqui o meu arroba para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de começar fazendo a Moana, nós vamos precisar de fazer o remo. E para isso eu vou estar usando esse kit da Moana. Ele tem vários cortadores ali para vocês poderem usar a criatividade de vocês. Eu vou usar também a textura de tronco e a régua de 3 milímetros. Para fazer o tronco, eu vou usar a massa marrom da Fabi e eu vou abrir ela na espessura de 3 milímetros com o auxílio da régua. Vou passar um pouquinho de creme na textura de tronco e fazer a marcação na massa. Depois que você fizer a marcação da textura, você vai escolher aí aonde você quer fazer o corte, tá? Daí dá para fazer vários reminhos para você colocar na sua linha de produção. Não esqueçam de passar creme também no cortador para facilitar a retirada da massa quando você fizer o corte. Para fazer o corpo da Moana, nós vamos usar 60 gramas de massa pêssego e 12 gramas de massa marrom, tá? Já ensinei essa misturinha aqui para vocês no canal várias vezes. E para fazer o corpo dela, nós vamos usar esse molde, que já apareceu o nome dele para vocês, tá bom? Vou colocar a massa por completo na cavidade, como vocês estão vendo no vídeo. E aí eu vou, colocando, ajustando a massa dentro da cavidade. Para tirar os excessos, eu tirei com a faquinha. E aí agora eu vou fazer o corte com o outro lado da esteca para não danificar o seu molde, mais ou menos ali na altura da cintura da Moana, tá bom? E para acomodar a massa, né, para ficar tudo retinho, eu vou usar o pincel 105 da Condor. Deixo ele assim, bem retinho, para poder colocar a outra massa. Essa massa daí é uma misturinha de amarelo com branco, tá? É bem clarinho mesmo, é mais branco do que amarelo. E aí vocês vão colocar no restante da cavidade, não tem problema ele ali na parte de trás ficar meio tortinho, porque o cabelo vai cobrir, tá certo? É mais pra gente ter aí a altura de onde a gente vai começar a montar a roupa dela. E aí na parte do pescoço, vocês vão liberar espaço também e vão acrescentar a massa do corpinho, né? Da cor de pele que nós fizemos aí, pra estar completando o pescoço dela. Depois de acomodado, eu vou passar o rolinho, né, para deixar bem lisinha essa parte de trás e vou tirar o excesso que ficou com a faquinha. Já ensinei vocês a usarem essa faquinha, hein, beloveds? E vou desmoldar. Vou colocar o arame e deixar secar. Aqui eu já tinha essa peça seca, tá? Ali eu fiz uma demonstração para vocês de como a gente ia montar esse corpinho. Esse corpinho que eu já tinha ali, ele já estava pronto, sequinho, para a gente poder continuar esse vídeo. Então, agora nós vamos abrir uma tirinha bem fininha da massa, da mesma massa que nós fizemos a blusa dela. Porque agora nós vamos começar a montar, de fato, a blusinha dela, tá bom? Então, eu peguei aqui um boleador com a ponta não tão fina, tá? E vou fazer assim, essas marcações na pontinha da tirinha. E depois eu vou fazer um corte bem rente a esse detalhe que nós fizemos na massa, ok? Tem que ser uma tirinha bem fininha, porque o tronco dela é fininho, senão vai ficar muito estufado pra frente, vai ficar grosseiro e não vai ficar legal a blusa, tá bom, beloveds? Vocês vão passar cola e vão fazer o corte ali na parte de trás. A parte de trás do corpinho dela tem que estar liberado para encaixar bem legal o cabelo dela quando nós formos fazer. Como vocês viram, eu colei aquela faixinha na diagonal, né, no tronquinho dela, e agora nós vamos colar um top. Tá? Da mesma faixa que nós fizemos, da mesma tirinha que nós fizemos, nós vamos cortar um pedacinho para fazer a diagonal da faixa e o outro pedaço para fazer o top dela, tá? E vai sobrepor o que nós fizemos na parte de trás. Daí com a tinta dourada e um pincel com a cerda mais fina, eu vou fazer uns desenhos aleatórios em toda essa roupinha dela, tá bom? Fica a critério de vocês o que vocês querem fazer. Eu tô fazendo assim, uns leves rabisquinhos mesmo, só para ter um fundo. E aí com a tinta preta e um pincel com a cerda um pouquinho, não tão fina quanto a outra, né? Eu vou fazendo a marcação daquele detalhe que nós fizemos na ponta da tirinha. Ele vai deixar mais definidinho
aquele desenho que nós fizemos na ponta, ó. Ele vai dar esse detalhe que, se você olhar bem no desenho atual da Moana, né, no 2, tem um detalhezinho assim meio escurinho, meio preto ali na blusa dela, tá bom? E para fazer simulação daquele pomponzinho vermelho que ela tem, né, no ombro, eu vou pintar naquela cor de vermelho que vocês viram. Agora, para fazer a saia dela, nós vamos usar esse cortador, que ele é um cortador para fazer saias manuais. Isso aqui é maravilhoso, é um lançamento que teve na Fabi e eu tô viciadíssima em usar ele. É muito tranquilo, viu, beloveds? Inclusive, já ensinei a usar ele lá no meu Instagram. Mais uma vez, se você não me segue no Instagram, aproveita para me seguir, ok? E se você for comprar no site da Fabi, usa o meu cupom de desconto que vocês vão garantir 10% de desconto no final das compras de vocês no site, tá bom? Lembrando que para usar o cupom vocês não podem utilizar ele em lançamento e nas massas, mas no restante do site vocês podem aproveitar o cupom de desconto de vocês. Depois que eu montei a saia dela, como vocês viram aqui no vídeo, tá bom? Essa saia, essa tirinha aí, ela rende em torno de 6 bonecas, tá bom? É ótimo para linha de produção. Ali na parte da pontinha, ó, eu vou picotando ele assim, ó, e vou picotando até o final, ok? Feito isso, eu vou medir ele na minha boneca, ó. Eu vou botar de uma ponta a outra. Ela não vai girar todo em torno da boneca, tá bom? Por conta do cabelo dela. Aí também fica a critério de vocês. Com a mesma tinta que eu fiz a pintura da blusa dela, eu vou fazer esse desenho, ó, até o final da saia. E aí, com essa cor, esse amarelo bebê, eu vou fazer uns poazinhos assim, aleatoriamente na saia também. Fica a critério de vocês o desenho que vocês querem fazer na saia dela. Lembrando que essa tirinha, né, que é o tamanho da régua de corte, ela rende em torno aí de 6 bonecas. Dá para vocês fazerem umas 6 bonecas na linha de produção de vocês. É bem bacana. Vou passar cola em todo o tronquinho dela, né? Passo bastante cola ali e com um pincel d'água eu vim espalhando ele para não ficar concentrado só em um lugar só, né? Levar essa cola aí pro corpinho todo. Eu vou acomodando a sainha dela de uma ponta a outra. Daí eu vou fazer o corte e deixo a parte de trás liberado, ó, como fica na parte de trás da boneca. Roupa montada, agora eu vou montar o colar dela. E para fazer o colar, a pedrinha do colar, eu vou usar esse molde, tá? A segunda cavidade menor que tem para poder fazer. Eu dou uma leve achatadinha com ele no dedo mesmo, sabe? Esqueci de gravar essa parte para vocês, mas é só para dar uma leve achatadinha com o dedo, não precisa achatar demais, tá? E com um fiozinho de massa preta, eu abri assim bem fininho para poder fazer ali no pescoço dela. Beloveds, tem que ser bem fininho para não ficar grosseiro. Vocês conseguem ver como o tronquinho dela é bem delicadinho? Então, quanto mais fininho for essa tirinha, melhor, tá bom? Acomodo todo em volta do pescocinho dela e vou colocar ali a pedrinha. A pedra dela tem um efeitozinho branco, né? Então aí eu peguei a tinta, pode ser a tinta que vocês usam aí no ateliê de vocês, contanto seja branca, tá? Tira um pouquinho do excesso dela na mão e aí você vai assim, ó, salpicando na parte de cima da pedrinha do colar dela, tá? E ele fica com esse efeito bem legalzinho. Pronto, toda a estrutura tá montada, agora nós vamos colocar os bracinhos, tá? Eu vou usar aqueles 2 bracinhos do lado esquerdo, tá? O bracinho dela que tá dobradinho, ele vai ficar com o polegar pra cima, porque quando a gente dobra o nosso dedo, né, o polegar fica pra cima, então eu tirei daquele lado de lá. Nesse bracinho eu fiz essa marcação na mãozinha pra poder segurar o remo, e aí eu vou colar um lado e colo do outro. O meu remo aqui, ele não tá seco 100%, porque eu tô gravando pra vocês, mas o interessante é que antes de vocês, né, começarem a fazer a Moana, na linha de produção de vocês, já deixem esse remo seco, tá, beloveds? Para facilitar aí na colagem da boneca e ele não ficar torto, porque se você colar esse remo na mão dela e ele não estiver 100% seco, ele vai ficar meio envergado e não vai dar, né? Não vai ficar tão interessante, não vai ficar tão legal, ok? Mas é bom que vocês deixem ele secar. O meu tá ressecado. Então, no finalzinho do vídeo, vocês podem notar que o remo ele vai dar uma leve envergada
por conta disso, tá bom? E para dar uma estrutura melhor, eu fiz a colagem além da mão no tornozelo dela. A cabeça dela eu usei o molde cabeça Nai tamanho M, usei aqueles olhinhos da Fabi que eu mostrei para vocês. A pintura do rosto fica a critério de vocês, como vocês já estão habituados a fazer. Eu já ensinei aqui no canal como que eu pinto a boca das minhas bonecas, vou deixar aqui no encarte para vocês, ok? Vou deixar secar para poder fazer a maquiagem. A maquiagem não, perdão, pintar os cílios e as sobrancelhas dela, né? Porque ela já de maquiagem ela já está. Pro cabelinho dela, eu usei esse que apareceu para vocês, que é o cabelinho dos 12, ok? Eu vou colocar ele reto no corpo dela. Ele não vai ter movimento porque a boneca tá reta, tá? A boneca não tá nem com a cabeça para um lado nem para o outro. Então não tem necessidade de ter o caimento para as laterais, né? Fiz ela totalmente reta. E que vai cobrir a parte de trás do corpinho dela também, que deixamos aí livre, né? E agora que nós vamos começar a montagem, abri uma tira bem fininha, tá? Vou fazer um cachinho na ponta bem parecido com o do molde e vou começar a fazer esse movimento de vai e vem, ó, até lá em cima, vai e vem, vai e vem. E eu vou colar na altura que eu colei o cabelo dela na parte de trás. Então eu fiz o cabelo da Moana comprido, então essa tirinha também tem que ser comprida, ok? Para colar, eu uso água, porque a minha massa tá bem molinha, não tem necessidade de usar cola, mas se vocês quiserem usar cola, fiquem à vontade, tá, beloved? Observem que lá no topo da cabeça dela, eu finalizei com ele dando uma leve curvatura, acompanhando a curvatura da cabeça dela. Então, o que eu fiz de um lado, eu fiz do outro também. Estão olhando ali, ó, que a parte da testinha dela tem uma curvatura igual? Então, é interessante que vocês tentem aproximar o máximo possível, ok? Agora eu vou fazer a terceira tirinha, a terceira mecha. Ela vai ser um pouco mais curta e com o cachinho voltado para dentro. Os primeiros cachinhos eu fiz voltado para fora, estão vendo lá? Esse vai ser voltado para dentro e ele vai sobrepor um pouco mais o de baixo, ok? E sempre lembrando que a curvatura que está em cima tem que acompanhar mais ou menos assim a curvatura de baixo, ok? Eu estou construindo aqui primeiro o cabelo da boneca. Vocês podem notar que ela ainda não tem volume, né? Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro também, sempre buscando deixar o cabelo simétrico, ó, ali na testa. Então, não tô construindo volume no cabelo dela ainda, tô só construindo a estrutura, tá? E aí, agora que nós vamos começar a montar o volume do cabelo da Moana, porque cabelo cacheado tem volume, né? Eu tenho feito aqui com vocês o movimento de vai e vem, né, nas tirinhas com a massa deitada. Para construir o volume, nós vamos fazer o movimento de vai e vem com a massa em pé. Então, vocês podem olhar que a massa sobe, ó, ela não deita quando faz o vai e vem, ela sobe. Então, para construir esse volume, eu gosto de fazer dessa forma. E aí, para construir o volume, a gente vai colar na lateral, tá? Então, eu passo água ou cola, passo bastante ali, tá? Mas não exageradamente para a massa não ficar sambando ali. E venho com o auxílio do pincelzinho para apertar bem na parte ali, para ele colar, né? Para ele colar bem ali, ó. Começa a dar um volume. E aí, sempre alisando o topinho, tá, beloveds? Porque como a gente não vai colocar laço, nem flor, nada disso, o cabelo dela tem que estar bem estruturado e com um acabamento bem legal em cima para ficar bonito. E o que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Olha como ele deu um volume melhor pro cabelo dela, né? Deu outra cara. Com a mesma tinta que a gente fez os poazinhos da saia, nós vamos pintar ali no tornozelo dela, né? Porque no novo desenho, ela tem... Eu ainda não assisti, beloveds, então eu tô aqui dizendo o que eu acho que é, tá? Ela tem um negocinho ali no tornozelinho dela, tá? Então eu fiz ali para simular. E para finalizar a nossa Moana, eu vou usar um molde folhas para dar um charminho a mais nessa peça, tá? Pega a massa verde aí e coloca ali na cavidade da maior folha que tiver. Ela é bem rasinha para ela ficar bem fininha, beloveds. É para dar mais um acabamento mesmo, que nem asa que põe nas bonecas, nas peças, para ficar bem levinha, tá? E um detalhe, um charminho a mais. Então, ó, coloquei, preenchi ali e eu vou tirar 2 folhas dessa. E aí depois eu vou fazer assim, ó, na pontinha dela, um para cima e um para baixo. Eu vou usar esse pó aqui, que é o kit sereia do Emerson. Eu vou usar aquele tom de verde
para fazer uma pintura aqui na folha, tá? Recomendo que vocês coloquem um guardanapo aí para não manchar a mesa de vocês. E vocês vão pintando assim a lateral da folhinha todinha até ela fechar desse jeito, ó. E aí vocês vão fazer a colagem. Vocês passam um pouquinho de cola, ou espalha aí um pouquinho também com um pincel igual eu fiz, e vão posicionar, ó, primeiro a folhinha que tem a pontinha para baixo, tá? Eu dei uma olhadinha ali para ver se tá bem certinho mesmo, e depois eu venho sobrepondo a folhinha que tem a pontinha virada para cima. E cola ali sobrepondo, ó. Presta bem atenção para que elas fiquem com a sobra do mesmo tamanho, tá? E é isso. E fica pronta a nossa Moana. Olha como ela ficou muito fofa, beloveds. E essa foi a nossa peça de hoje, beloveds. Essa Moana estilo doll super fofinha. Essa aqui é uma outra versão que eu trouxe para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui que você vai me ajudar bastante. E não se esqueça de se inscrever no canal também. Nos vemos aí na próxima aula. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!